Bom dia a todos, bem-vindo ao Infra em Pauta, informação com qualidade. Essa é uma iniciativa do Maurício Portugal Ribeiro, do Sebastião Buto, Felipe Graziano, em parceria com o Jimmy Amora, da agência Infra. Jimmy, é o último programa do ano e a pauta foi surpreendentemente cheia. É difícil escolher o que foi prioritário na última semana, né? Relata pra gente, por favor, Jimmy. Pois é, bom dia, Felipe, bom dia, Maurício, bom dia, Sebastião. Estava um programa gigantesco, né, com tudo que aconteceu na semana passada, né, e o que está aí previsto para acontecer nas próximas semanas, mas tivemos que concentrar e nós vamos falar de 4 temas aqui. Vamos falar da 6ª rodada de concessão de aeroportos, que foi aprovada pela ANAC e está com o edital publicado, né? Essa rodada tem 22 aeroportos divididos em 3 blocos, com os mais relevantes sendo de Curitiba e Manaus. Vamos falar também das renovações antecipadas das ferrovias da Vale, que foram finalmente assinadas aí pelo governo, depois de aí quase 3 e 4 anos aí de consultas e projetos para se fazer essa renovação. Falamos também da Codesa, que teve o seu edital os estudos de viabilidade colocados em audiência pública, e vai começar agora nas próximas semanas. Os documentos vão ser liberados para quem quiser analisar a primeira desestatização de uma autoridade portuária, poder avaliar como é que vai ser isso, que é considerado um modelo de teste aí para as próximas que vão acontecer. E, finalmente, vamos falar da MP 998. Essa aí, ao contrário, não aconteceu, ou melhor, aconteceu a votação na Câmara, mas ela ainda está pendente de ser votada no Senado e perde validade na primeira semana de fevereiro de 2021, quando o Congresso está ali muito concentrado na votação das novas mesas diretoras, né, tanto do Senado quanto da Câmara. Então, esses são os temas que a gente vai tratar, e a gente começa falando dos aeroportos. Maurício, saiu a 6ª rodada, um modelo bem semelhante ao da 5ª, né, que foi também em blocos, e aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre como é que estão aí, como é que está aí o edital, como é que se pode esperar dessa rodada de aeroportos. Maurício, por favor. Primeiro, assim, o Brasil é provavelmente o país do mundo que ainda tem aeroportos, né, diversos aeroportos com dessa dimensão, né, que serão desestatizados. Isso, você tem, em outros lugares, você tem aeroportos da mesma dimensão ou maior, mas onde você tem isso, provavelmente eles não serão desestatizados. Então, o Brasil é um mercado óbvio para o mundo, e acho que haverá sucesso nessa rodada, inclusive com players internacionais, novos players internacionais entrando no Brasil, mesmo com a pandemia, mesmo com os problemas que a gente teve recentemente. Então, assim, eu acho que a expectativa é boa, e tem que, novamente, elogiar a ANAC por conseguir fazer o seu trabalho e colocar a ANAC e os demais órgãos do governo envolvidos, ter feito o seu trabalho e ter colocado essa rodada na rua. Nós estamos na 6ª rodada, realmente é uma coisa importante, é preciso parabenizar. Bom, isso é a primeira coisa. Em relação aos pontos que eu acho que merece elogio dos ajustes, né, no edital em relação à rodada anterior, eu acho que tem 2 pontos que, em minha opinião, merecem elogio. Um ponto em relação ao fator X, né? Criaram para o setor aeroportuário, inspirado no que havia lá na concessão do BAA, dos aeroportos ingleses, criaram um fator X, né, diferenciado para tentar transferir para o usuário ganhos de produtividade numa infraestrutura, como é um aeroporto, em que não se tem, em regra, grandes ganhos, grandes surpresas de ganhos de produtividade operacionais, né, ao longo dos anos. A gente não está falando como um setor como
energia elétrica ou um setor como telecomunicações, que você tem ao longo de 20, 30 anos, vários ganhos, né, operacionais inesperados, né, que por isso justifica, né, a criação de uma metodologia como a metodologia do fator X, que transfere ganhos de eficiência, esse tipo de ganho de eficiência, para o usuário. Então, a primeira coisa não faz sentido em hard infrastructure você pensar na aplicação de fator X. Então, isso é um erro que vem lá desde a primeira rodada, que eu venho falando, e, finalmente, a ANAC fez algo que me parece razoável, que é colocar a metodologia, porque não era só prever o fator X, que eu já acho indevido, mas a ANAC se atribuía o poder de estabelecer a posteriori da licitação como calculava esse fator X. Tinha lá umas balizas nos editais, mas ela tinha ampla liberdade, com a suposição de que o processo de consulta pública dessa metodologia criava assim, algum tipo de limite ao seu poder. E não é realidade, a gente vê que não é realidade. De modo que isso causava enorme insegurança. Eu escrevi sobre isso em 2015, eu publiquei um artigo falando sobre os 15 erros que havia no programa de infraestrutura do governo Dilma, e agora, né, 6 anos depois, antes tarde do que nunca, a ANAC, 5 anos depois, a ANAC, quase 6, a ANAC resolveu limitar o seu poder de definir a posteriori a metodologia do fator X e coloca lá, portanto, no edital a regra sobre como será calculado o fator X, de maneira que o concessionário consegue antever, consegue prever, né, como será calculado essa distribuição para o usuário, essa transferência para o usuário do ganho de produtividade. Algo que era óbvio que precisava ser feito desde a origem, né, e que finalmente foi feito. Então, merece um elogio, antes tarde do que nunca. Melhor se tivesse feito isso anos atrás. O outro ponto... Diga. Houve também, por parte do governo, do poder concedente, aí o governo uma diretriz para que dessa vez você não tivesse uma obrigatoriedade de ter no consórcio um operador portuário, aeroportuário, melhor, para facilitar aí a entrada de possíveis fundos que se mostraram interessados nesse negócio. Isso efetivamente... Oi? Não, isso não passou. Não passou? Não, a versão final, o que ela faz, ela reduz os requisitos sobre esse operador aeroportuário. Tá? Então, primeiro, é possível o operador aeroportuário ter diferentes vínculos com os demais proponentes. Né? Ele não necessariamente tem que ser alguém que tenha participação na SPE. Então, isso é uma mudança importante. A outra coisa é que ele não precisa ter o número de passageiros. Você geralmente exige que ele opere, esse operador aeroportuário opere terminais com um número mínimo X de passageiros. Né? Por exemplo, 5 milhões de passageiros por ano, 1 milhão de passageiros por ano. Nas rodadas anteriores, exigia-se que ele operasse terminais com X milhões de passageiros nos últimos 5 anos. Né? Nessa rodada, reduziu-se a exigência e basta que ele opere no último 1 ano. Então, você teve medidas destinadas a flexibilizar essa exigência, mas continuou havendo a exigência de haver um operador aeroportuário, Jimmy. E Maurício, em teu entendimento, essa flexibilização em quanto ao vínculo do operador comprometerá eventualmente a operação? Sebastião, eu acho que essas coisas, para você dar uma opinião, né, eu precisaria de mais dados. Né? Eu não consigo... Primeiro assim, eu não consigo saber, eu não tenho aqui um mapeamento do mercado aeroportuário mundial, né? Então eu não consigo saber se você aumentar para 5 anos e reduzir para 1 ano, quem entra e quem fica fora em uma e em outra hipótese, entendeu? Isso você só consegue se você tiver um mapeamento do mercado muito detalhado, né? Você diz assim, olha, se eu autorizo somente quem tem 1 ano de operação, entra tais. Né? Aí vamos imaginar que entre 30
players. Eu autorizo alguém que tenha somente quem tenha 5 anos de operação desse número X de passageiros, eu reduzo esse espectro para, sei lá, 10 possíveis proponentes. Então, eu acho que essas decisões a respeito desse tema têm que ser tomadas, é óbvio, tem sempre alguma discricionariedade, né? Por melhor que sejam seus dados, você vai sempre ter opções a serem feitas, mas eu acho que para julgar isso é preciso ter um mapeamento do mercado bem feito, né? Espero que a ANAC tenha isso. Realmente eu não sei lhe dizer se tem. Eu não vi nada nos documentos publicados que parecesse com mapeamento desse mercado, mas eu acredito que quem trabalha na ANAC já há vários anos com isso tem alguma noção do que é que eles estão fazendo quando eles tomam esse tipo de decisão. Não acho que seja uma decisão sem nenhum critério, né? Maurício, só um último ponto, eu não sei se vocês concordam com essa avaliação, mas acho que agora, na 6ª rodada, a gente tem um desafio diferente, que acho que é uma preponderância da aviação regional, né? Os grandes aeroportos, com talvez um tráfego mais direcionado com linhas internacionais e hubs entre aeroportos, entre grandes aeroportos, eles já foram licitados. Talvez nessa rodada o mais relevante seja Curitiba. Então, me parece que agora é um grande teste para a aviação regional e a força dela, que tem mostrado uma retomada muito importante agora nesse pós-pandemia. Tem um outro ponto que eu acho que é importante, que também para elogiar, mas já criticando também que vem tarde, tá? Que a ANAC também resolveu fazer algo que eu acho que vai acontecer daqui em diante com todas as agências. A NTT daqui a pouco vai copiar. Mas, assim, ela resolveu que, em relação à taxa de desconto do fluxo de caixa marginal, ela está abrindo mão, está limitando a sua discricionariedade regulatória e abrindo mão de determinar essa taxa a posteriori. Estabeleceu como taxa fixa para os primeiros 5 anos a taxa que ela tinha usado na revisão dos parâmetros da concessão dos contratos da 3ª rodada, né? E de 5 em 5 anos ela vai revisar essa taxa, mas com base na metodologia que ela usou recentemente na revisão dos parâmetros de concessão da 3ª rodada. Então ela está limitando a sua discricionariedade em relação à definição a posteriori da taxa de desconto do fluxo de caixa marginal. Novamente, bom, excelente, mas vem tarde, tá? Sobre isso eu escrevi em 2013, dizendo que a ANAC devia fazer isso num artigo chamado Erros e Acertos do Uso do Fluxo de Caixa Marginal, onde era um artigo de 30 páginas em que eu focava basicamente nisso, nos erros, e entre os erros estava esse de tentar definir a taxa de desconto a posteriori, que cria uma enorme incerteza para o concessionário. Ok. Bom, então acho que vamos aí esperar, o leilão está marcado para abril, e, enfim, a expectativa é de efetivamente ter uma grande quantidade de players, o que já é comum aqui nesse mercado. Nunca houve um leilão pouco competitivo nessa área aqui no país e também no resto do mundo. Parece ser um mercado bastante aberto. E vamos passar agora, então, para o tema das renovações de concessões ferroviárias, né? Terminou o 2º processo de renovação de ferrovias de contratos de ferrovia no país, que é o da Vale, né? As ferrovias Estrada de Ferro de Carajás e Estrada de Ferro Vitória-Minas vão ter seus contratos prorrogados por mais um período de 30 anos, né? E com uma quantidade aí de investimentos que varia, depende de quem conta. O governo conta um valor e a Vale conta outro, principalmente aí por causa da diferença de valores que tem uma das obrigações da Vale, que é construir a FICO, que é uma ferrovia de cerca de pouco mais de 200 quilômetros ali, que vai ligar o Vale do Araguaia, né, na cidade de Água Boa, até a ferrovia Norte-Sul, ali em Mara Rosa, em Goiás. O governo contabiliza essa ferrovia como 2,5 bilhões de investimentos e a Vale contabiliza como 8 bilhões de investimento. Então, por isso está dando uma diferença dos valores,
mas, de fato, são investimentos vultosos aí que terão que ser feitos ao longo dos próximos anos, na casa dos 20 bilhões de reais, e além das outorgas que a Vale vai ter que pagar por volta dos 4 bilhões e meio. E aí, Felipe, eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre esses processos de renovação e enfim, todo esse pacote aí do setor ferroviário que foi aprovado na semana passada. Por favor. Perfeito, Jimmy. Veja só, tem um detalhe, né? No pacote anunciado pelo governo de investimentos que foram avaliados pelo governo em cerca de 30 bilhões, tem também a subconcessão de um trecho da FIOL. É um modelo diferente, é um novo contrato que vai com entrega de propostas previstas para abril, mas integra o mesmo pacote de anúncios. E a gente vai ter a oportunidade de falar melhor da FIOL num outro episódio nosso. Sobre as renovações, fazendo um rápido histórico aqui, são concessões que foram feitas em meados da década de 90 e houve todo um contexto que justificou a tomada de decisão à época, mas nos últimos anos que havia um valor adicional a ser extraído, mas em respeito aos contratos celebrados, você não poderia apresentar uma conta nova para o concessionário, né? A ideia de se respeitar contratos foi muito bem observada pelo governo. Por outro lado, unia-se a vontade do concessionário com a do poder concedente em pensar numa prorrogação desses contratos, obtendo a partir daí uma contrapartida, uma outorga. E esse foi um debate muito longo, envolveu o Congresso, envolveu o Poder Executivo, todos os municípios que são afetados pela passagem da rodovia, e a divisão dessa outorga que foi sendo debatida, foi sendo construída. Por isso, como você bem relatou, você tem uma composição entre pagamento direto, mas com investimentos que vão precisar ser feitos pela ANTT vinculados ao setor ferroviário, tem compra de materiais que vão ser disponibilizados, né, dormentes e trilhos, se eu não estou enganado, para a Valec, para ela, se eu também não estou enganado, para investimento. Por enquanto, trilhos. Por enquanto são trilhos para a segunda etapa da FIOL, a etapa entre Caetité e Barreiras. Perfeito. Dormente eu também. Achei dormente, no final, dormente. Sim. Então mas, de todo modo, né, materiais comprados diretamente pela Vale e que serão disponibilizados para a Valec, e também a solução de alguns chamados conflitos urbanos, né, que são aquelas passagens por municípios em que você precisa construir ou uma passagem subterrânea ou um contorno ferroviário, evitando os transtornos ali naquele conflito com ao atravessar a cidade, passando ao lado de residências, né, a nossa falta de planejamento urbano causou uma interação que põe em risco a segurança operacional, a segurança das pessoas, causa desconforto. Tudo isso faz parte desse grande arranjo que foi muito debatido. Então, acho que é uma notícia para ser recebida de forma muito positiva. Tem muita coisa ainda para ser acompanhado na aplicação dessa outorga e na fiscalização dos contratos. Acho que um detalhe também que a gente não pode deixar de mencionar é a regulação que foi criada para o direito de passagem, na ideia de se fomentar os operadores ferroviários independentes que teriam o direito de passagem assegurado. E isso no histórico, né, o que já havia a previsão do direito de passagem, mas o que acabava acontecendo era que quando se solicitava, a concessionária registrava uma impossibilidade diante da demanda existente na ferrovia e o operador acabava não tendo a possibilidade de utilizar a ferrovia. Hoje, o que está previsto é a utilização de mecanismos de gatilho que toda vez que você chega numa demanda limite, novos investimentos são necessários. Então, há um incentivo para o atual concessionário em manter a infraestrutura adequada para a demanda existente, permitindo, portanto, uma convivência com os operadores independentes. Inclusive, junto com o pacote, aí a ANTT aprovou uma resolução nova tratando do OFF, ou seja, dando novas regras para a introdução, para quem quiser pedir para ser operador ferroviário independente.
Exato. A expectativa é muito ousada, né? Nos próximos 10 anos, a NTT pretende colocar o modal ferroviário, que hoje responde por 15% do market share de transportes, em 30%, né? Basicamente vai dobrar, a expectativa é que se dobre. Na verdade é o plano anunciado em 2017 que falava em 2025. Então, acho que já não vai dar mais. Talvez se você consiga chegar aí próximo disso, se efetivamente você tiver com a FICO e a Ferrovia Norte-Sul rodando. Vamos ver. Mas as expectativas são grandes, né? É um plano realmente ousado, você praticamente dobrar a participação na matriz em menos de 10 anos, né? Exato. Posso comentar um pouquinho? Claro, fica à vontade, Maurício, por favor. Primeiro, assim, deixa eu fazer um disclaimer. Eu participei desse processo como contratado pela Vale. Então, para que o ouvinte saiba que a gente está falando alguém que participou e que teve um lado nesse processo. Mas eu acho que tem várias coisas aqui a ressaltar que são interessantes, né? Primeiro, para colocar sistematicamente coisas até que o Felipe já falou, né? Investimento cruzado, né? Se não existia a possibilidade disso no país, foi aprovado pela Lei 13.448 de 17, lei que foi feita, entre outras coisas, para basear esse processo de renovação dos contratos de ferrovia, e aqui, nesse caso da Vale, eu acho que é o principal caso, né? Mais até do que o caso da Rumo, né, da Malha Paulista da Rumo, em que você terá um enorme investimento cruzado, tá? Um investimento para a construção, como o Jimmy falou, da FICO, né, de uma nova ferrovia feita por um operador de uma ferrovia existente que vai fazer a obra apenas na outra ferrovia. Ele não vai operar, ele vai fazer a obra e entregar para o poder público fazer a concessão ou para operar diretamente, né? Então, isso eu acho que é uma coisa interessante. Segunda coisa que eu acho interessante, que não existia no setor ferroviário e passou a existir e foi criado nesse processo, a inspeção acreditada de obras, né? É uma espécie de um verificador independente de obras, né? Os contratos da renovação das malhas prevê a inspeção acreditada, prevê que a entrega das obras será realizada pós inspeção acreditada e com relatório do inspetor acreditado, né? Criou-se uma regra sobre inspeção acreditada de obras no Inmetro, né? E já existem hoje empresas que têm a capacidade de fazer essas inspeções, né? O Felipe falou da permeabilidade das malhas, isso é importantíssimo, né? A gente, quando fez os processos de desestatização, a gente não fez, em vez de a gente conceder corredores inteiros, a gente terminou concedendo partes dos corredores, né? E isso criava um enorme problema, né? Então, ter permeabilidade nas malhas e ter a possibilidade de operadores independentes é uma coisa muito importante que terminou agora acontecendo, né? Tendo uma regulamentação contratual. Vem se tentando fazer isso desde 2011, né? Mas as brigas vão para a justiça, etc., e você tem uma enorme dificuldade disso funcionar. Agora, com esses contratos, a expectativa é que isso, de fato funcione, né? E a outra coisa, que aí é uma coisa que ninguém olha muito, está um pouco abaixo da linha do mar, né? São as indenizações pelos investimentos que foram feitos, né? No caso, por exemplo, da Vale, da Estrada de Ferro Carajás, foi feita uma expansão enorme da Estrada de Ferro Carajás, com autorização da NTT, e isso dava direito à Vale, isso é público, tá? Eu estou falando só informações públicas, a uma indenização bastante relevante, que foi bastante discutida no processo de audiência pública, né? E essa indenização, né, que era multibilionária, foi uma das razões, né, que tornou necessária, ou que tornou vantajosa, né, para usar a terminologia que se usa hoje, eu não gosto muito, mas é vantajosa a renovação dessas ferrovias, porque se não renovasse, agora em 2023, o poder público ia ter que pagar uma enorme indenização à Vale por conta do crédito que ela tinha por ter feito investimentos enormes lá
na Estrada de Ferro Carajás, né? Por último, acho que tem uma coisa que eu preciso falar que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: essas ferrovias, essas duas da Vale, são ferrovias usadas sobretudo para tráfego de minério, para tirar minério das minas e levar para o porto, né? Não faz nenhum sentido. As minas, elas não existem se não tiver a ferrovia. A mineração é viável na medida em que você tenha a logística, né, da mina até o porto, né? Então, essa ideia de renovar, a primeira ideia dessa ferrovia ser do poder público é um negócio que, para mim, nunca fez sentido. Isso tinha que ter sido de propriedade da Vale sem ter que ficar renovando. Ela comprar essa ferrovia faria mais sentido do que você imaginar uma renovação com prazos dados. Mas, como a Constituição de 88 criou essa exigência de que as ferrovias, né, como serviço público, sejam da União, né, se fez a venda da Vale sem a venda da ferrovia, apenas com a concessão das ferrovias, né? E aí criou esse regime, que eu acho que é um regime que a gente precisa, em algum momento, rever, né, e permitir que essas ferrovias, são ferrovias praticamente... Estrada de Ferro Carajás é praticamente uma correia transportadora de minério, né? Ele é um brinco, né? Ninguém tem dúvida disso. No processo de renovação das audiências públicas isso ficou bastante claro, né? Mas é uma ferrovia que tem essa destinação. Ferrovia desse tipo faz sentido que você venda para quem vai explorá-la, para quem vai usá-la, e não se faça todo esse processo, ter que passar por TCU, todo esse enorme custo de transação para um bem, né, cujo grande usuário é a própria Vale, né? Não faz o menor sentido, tá? No final das contas, tudo isso, o que faria sentido era você vender essa ferrovia para a Vale. Não estou falando só do caso da Vale, tá? Tem outras ferrovias no país que têm esse tipo de uso e que deveriam ser vendidas para aquele que transporta aquele bem. Só isso. Bom, acho que a gente depois pode falar um pouco sobre isso, porque há uma certa contestação sobre isso por causa da região das minas não ser só da Vale, né? Ela tem ali vários mineradores que reclamam muito, sempre reclamaram da Vale ter um poder de mercado que os tirava de competição por inviabilizar o transporte entre minas que não são da Vale e o porto mais próximo, no caso o porto lá do Espírito Santo, os portos lá do Espírito Santo. Mas, enfim, a gente vai se alongar essa conversa aqui, é melhor a gente passar para o próximo tema. Maurício. Não, mas deixa eu só mencionar, existem outras formas de você lidar com isso, né? Inclusive com regras sobre abuso de poder econômico, tá? Se for o caso, né? O que eu não acho que faça sentido é toda essa epopeia, né, para ficar renovando um ativo, que você tem um grande usuário, e é bom para o país que esse usuário tenha esse ativo, porque se você tirar esse ativo, a própria mina perde a sua viabilidade econômica, né? Então, você pode criar restrições, né, sobre o ativo na venda, no processo de venda, você vender com a restrição de, por exemplo, deixar que circulem operadores independentes e tais e quais condições, né? Disponibilizar capacidade tal para tanto na ferrovia, mas o custo de transação envolvido no processo desse tipo, basta dizer que a gente passou, quantos anos quando a gente começou esse processo? A gente começou esse processo, eu acho, em 2016, né? A lei de 2017, só agora que a gente conseguiu. Bom, enfim, é minha opinião. É muito a discutir sobre isso. Mas então vamos para outra ponta, vamos para o porto, né? E justamente lá no Espírito Santo, porque a Codesa, que é uma estatal de portos lá do Espírito Santo, vai ser a primeira a ser desestatizada pelo governo federal. É uma estatal federal que administra um porto público, alguns portos públicos lá do Espírito Santo, e o governo terminou o processo de modelagem, né, dessa desestatização e colocou ele em consulta pública. Os documentos devem sair aí nos próximos dias para serem consultados, né? Qual a importância desse processo? Ele é a primeira desestatização de uma autoridade portuária.
só lembrando, a autoridade portuária, ela funciona um pouco como se fosse uma administradora de um shopping center. Ela administra os vários terrenos de um porto, né, de um porto público, no caso, que são arrendados, esse é o termo, para empresas que querem explorar aquela área com terminais ou com armazéns, enfim, o que for mais viável ali para a operação de carga e descarga de mercadoria. Então, nós temos os arrendamentos portuários, desde a Lei de Portos de 1993, já são privados, eles já praticamente não há mais áreas no porto que sejam diretamente administradas pelas administrações portuárias, pelas estatais, elas passam isso para o setor privado, né? E agora está se tentando a primeira vez fazer com que essa empresa estatal, essa administradora do shopping center, né, essa administradora do porto, passe também para o setor privado. E aí você tem vários desafios que vão começando a ser enfrentados nessa desestatização da Codesa, né, que foi modelada pelo BNDES, com apoio de consórcios, de um consórcio de empresas privadas aí que foi contratado, né, e o governo e essas empresas fizeram estudos em vários países do mundo, onde há autoridades privadas, autoridades portuárias privadas, como Austrália, Inglaterra, né, e fizeram análises e levaram esse primeiro modelo. Os documentos ainda não estão divulgados, então só o que a gente tem de informação são alguns dados que saíram no relatório do diretor Eduardo Neri, que é o diretor-presidente da ANTAC, quando ele votou. Por exemplo, você vai ter uma regulação de preços a posteriori, os preços que são cobrados pela autoridade portuária em relação, de tarifas cobradas pela autoridade portuária para que se acesse o porto, por exemplo, os navios acessem o porto, ou os acessos terrestres. Esse é um dos temas que estão lá e que vai haver uma regulação de tarifas, ou seja, a autoridade portuária vai ter que ter um teto, que eles ainda estão estabelecendo a forma, mas vai ter um teto tarifário para isso. Já os preços cobrados entre a autoridade portuária privada e os arrendatários privados vai ser livre, cada um vai poder negociar da forma como for melhor, respeitando, claro, os contratos que estão vigentes. Então, vai haver uma transição contratual para esse novo modelo, né, de coisa um pouco como aconteceu nos aeroportos. Enfim, a nova autoridade privada será responsável por um pacote de obras significativo para o tamanho do porto lá, que é cerca de R$1 bilhão, e os contratos vão ser de 35 anos, podendo ter mais 5 para uma transição aí de reequilíbrios, né, vamos chamar assim, e não podem ser renovados. Como foram as rodovias, né, vão ter a expressão lá que não podem ser renovados além dos 5 anos, por aí, claro, ser uma a primeira experiência desse setor. E por último, havia mais um detalhe, que há uma grande temor, vamos chamar assim, dos mercados, né, em relação a quem vai ter a autoridade sobre os navios, ou seja, quem entra, quem sai primeiro, qual é a ordem que se entra no porto. No caso da Codesa, a decisão foi que a autoridade privada vai ser o que eles chamam de Harbor Master, ou seja, aquele que comanda a entrada e a saída dos navios, que é algo que, para a Codesa, que é uma estatal pequena, um número de navios pequeno, foi considerado mais adequado. Mas é um tema que assusta um pouco para outros portos mais robustos, né, principalmente o de Santos, que é o próximo da fila. Então, são algumas informações aí que a gente tem,
sobre esse processo que efetivamente vai dar a largada aí e vai para esse processo de desestatização portuária, que segue um pouco a lógica do que foi a desestatização aeroportuária, né? Se fez lá em 2010 ali uma tentativa com um aeroporto pequeno, que foi o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. O caso da tentativa é mais ou menos replicar isso. Vocês vão pegar uma autoridade portuária pequena, que no caso a Codesa também era uma autoridade portuária relativamente enxuta e bem administrada, vamos fazer o modelo para depois abrir tudo, como tem feito, como foi feito com os aeroportos, como está sendo agora. Já estamos aí entrando praticamente no final, com esses 22, vão sobrar menos de 20 aeroportos para a Infraero administrar, que é a estatal hoje que é responsável por isso. Então, enfim, acho que são esses os dados. Felipe, Sebastião, Maurício, se quiserem comentar, a gente... Eu vou sair um pouco do assunto apenas Codesa e falar um pouquinho de planejamento, né? A gente fez um processo, tá vendo o fim de um processo de renovação de uma série de ferrovias, né? De ferrovias de carga, que vão de áreas produtoras, seja de minério, seja de grãos agrícolas, né? Seja de granéis líquidos, combustíveis, etc., até os portos, né? Eu me pergunto, às vezes, quando eu vejo todos esses processos, né, em andamento, e ao lado deles, né, esse processo agora de privatização das autoridades portuárias, se houve planejamento e se está havendo planejamento integrado, né? É uma pergunta que é muito difícil de alguém que está sentado na iniciativa privada ter a resposta adequada disso, porque, como sempre, né, quando você olha uma cadeia que vem lá do princípio lá da ferrovia na área de fronteira agrícola até o porto, né, particularmente portos como o de Santos, né, que você tem diversas ferrovias chegando lá ao mesmo tempo, é preciso você saber, né, onde é que está o gargalo, onde é que engarrafa, né? Está engarrafando no porto, está engarrafando na ferrovia, em que lugar da ferrovia está engarrafando, né? Então, é apenas um questionamento que eu não sei se tem resposta, tá? Mas é um questionamento sobre se esses processos estão, de fato, sendo bem engatados um no outro para que, no final, essas cadeias logísticas, de fato, funcionem. Na verdade, você tem instrumentos no Ministério do Planejamento para fazer, Ministério do Planejamento não, agora no Ministério da Infraestrutura, para fazer esse planejamento geral, mas é um planejamento muito difícil, né? Porque você planeja toda a cadeia e aí você se dá conta que a licitação de um ramal atrasou 5 anos, que a licitação do porto atrasou mais 3, e assim, e é difícil você colocar tudo isso no mesmo plano. Quando falei do Felipe que era em 2025 o planejamento para que a matriz fosse matriz de as ferrovias ocupassem 30% da matriz de transporte, ele é baseado no Plano Nacional de Logística que foi lançado em 2017, que é um plano que foi não é um plano muito qualificado, sofreu muitas críticas, mas baseou aí o que está acontecendo hoje, ou seja, o que está sendo feito agora é baseado naquilo lá. E a EPL está responsável por atualizar esse plano, melhorá-lo, e pretende divulgar agora um plano mais próximo do nível que temos o Plano Nacional de Energia, né, com planejamentos decenais, enfim, e com mais tempo, que vai passar a ser feito rotineiramente a partir dessa década em que estamos entrando. Torcer para que isso ocorra efetivamente e a gente consiga, aí na área de transporte, chegar a um planejamento razoavelmente mais bem feito, ou melhor, mais bem feito, ou mais próximo do que é feito no setor de energia, que esse planejamento tem se mostrado mais efetivo, né? E a gente passa, então, agora
para o Sebastian, que vai falar um pouco sobre esse setor, que tem uma medida provisória importante, a medida provisória 998, que está aí, que foi aprovada na semana passada na Câmara, houve um processo ali de várias votações, ela foi aprovada lá, com algumas pequenas alterações, mas agora ela enfrenta um desafio de ter que ser votada no Senado até dia 7, se eu não me engano, e dia 7 é a primeira semana onde os deputados ali estão, os senadores, melhor dizendo, né, no caso do Senado, mas também os deputados na Câmara, só querem saber de quem vai ser o presidente da casa. E aí o próprio Marcos Rogério, que é um senador influente lá nessa área de infraestrutura, ele preside a Comissão de Infraestrutura, já falou que há uma certa dificuldade para ser votado, o MP lá, mas que vão tentar fazer isso nessa primeira semana. Sebastian, acho que você pode falar um pouco. Obrigado, Jay. Obrigado, Jay. Efectivamente, a medida provisória 998 foi aprovada aí na Câmara dos Deputados na última quinta-feira, no dia 17, agora passa para a apreciação do Senado, mas com o recesso parlamentar ela só será considerada na primeira semana de fevereiro e essa medida provisória tem um prazo de validez até o dia 9 de fevereiro. Essa medida provisória é importante sua aprovação porque ela vem a definir 3 ou 4 grandes temas que são de aplicação relativamente imediata. Tá? A medida provisória, entre uma das questões, prevê uma transferência de recursos do que hoje são os programas de pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética para a conta de desenvolvimento energético. Essa transferência de recursos visa a modicidade tarifária, visa uma redução das tarifas no futuro. Então, temos essa primeira questão que é tratada na medida provisória. Tem outras questões tratadas na medida provisória que diz respeito aos consumidores de energia da região norte e algumas questões associadas à modernização do setor elétrico. Em particular, aquilo que diz respeito à transferência de recursos da conta de P&D, que conhecia no setor, que são os programas de pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética, a medida provisória é aquilo que prevê transferir até 30% dos recursos do P&D para a conta de desenvolvimento energético. Atualmente, uma estimativa de que há uns 3,5 bi que poderiam ser utilizados dessa conta de pesquisa e desenvolvimento para a conta CDE, e esses recursos teriam o objetivo de diminuir os potenciais aumentos tarifários causados pelos efeitos da pandemia. Tá? Lembrando que as empresas distribuidoras tomaram empréstimos aí na ordem de 15 bilhões de reais para compensar as perdas de receitas por causa da Covid, que reduziram no mercado e aumentaram a inadimplência dos consumidores. Então, se aprovar essa transferência de recursos, é importante se definir essa aprovação da transferência de recursos. Por quê? Porque a ANEEL está discutindo atualmente, em sua terceira fase de consulta pública, os critérios para a mensuração de uma revisão extraordinária por conta dos impactos do Covid. Já se passaram por 2 fases de discussão, se está entrando agora na terceira, e a ideia é que, a partir de março de 2021, comecem a se calcular os impactos decorrentes da crise sanitária, que eles vão a calcular o impacto que aconteceu no último ano, desde março de 2020 até março de 2021, e, a partir dessa data, esses impactos deveriam ser equacionados. Se eles não fossem equacionados utilizando algum fundo setorial que já existe, como é o caso do CDE, ele terá que ser por alguma outra alternativa de via tarifária e isso terminaria impactando os consumidores. Então, por isso, a importância de se definir essa transferência de recursos de um fundo a esse outro, porque isso permitiria aliviar o impacto na conta tarifária. Outro dos temas que é tratado na medida provisória, e isso na realidade foi uma mudança incorporada no Senado, é que
a medida provisória originalmente acabaria, finalizaria com os subsídios da tarifa FIO, que é a tarifa de distribuição, de uso do sistema de distribuição, do uso da rede, para a geração, a produção de fontes incentivadas, que são a eólica, solar e a biomassa. Então, a medida provisória previa que em setembro deste ano acabaria esse subsídio, e houve uma emenda no Senado que prorroga esse subsídio por mais 12 meses após a promulgação da lei. Então, dá um fim, mas com um período de 12 meses. Tá? E também a medida provisória vai considerar compensações para gerações, os atrasos na incorporação de gerações que não tenham a ver com negligência do construtor nem do proprietário, mas que sim tenham a ver com o Covid. Também na medida provisória, entre as emendas que foram aceitas pelo relator, está a concessão de um prazo de até 5 anos para a verificação do que são os parâmetros de eficiência na gestão econômica e financeira de 2 distribuidoras que eram do Grupo Eletrobras, estavam administradas pelo Grupo Eletrobras, que foram as últimas a serem privatizadas, que são as distribuidoras de Amazon Energia e Roraima Energia. Nesse processo de privatização, de desestatização, le é exigido às empresas privatizadas o cumprimento de uma série de parâmetros que demonstram solvência econômica. Só que essas distribuidoras foram as últimas a serem privatizadas e elas se viram afetadas por conta da pandemia do Covid. Então, a medida provisória prevê que durante 5 anos não se fará a exigência do cumprimento desses indicadores de forma tal a permitir a operação dessas empresas que se viram impactadas, como falei, por questão do Covid. Outra das questões que considera a medida provisória é que os consumidores dos estados do norte não precisarão, em suas contas de energia, pagar pelos empréstimos que essas empresas que estiveram no controle da Eletrobras, são empréstimos que eles tiveram que assumir antes do processo de privatização, são empréstimos voluminosos, mas eles não serão pagos pelos consumidores dessas empresas em particular, e sim serão pagos através da Reserva Global de Reversão, que é um encargo setorial onde são cobertos por todos os consumidores de energia. Então, essa medida provisória é importante se aprovar porque ela traz algumas definições que precisam ser rapidamente determinadas. Uma é como se financiará os eventuais desequilíbrios por conta do Covid, se se vai utilizar ou não os recursos do PID, e isso vai definir se as tarifas de energia elétrica aumentarão ou não. A outra questão é por quanto tempo, qual será o tempo em qual se prorrogam os subsídios à tarifa de pedágio da geração, da produção incentivada. Se sabe que eles acabarão, mas o prazo no qual eles acabarão, e as questões de dar esse waiver de 5 anos para essas 2 distribuidoras da região norte que, caso não se dê, elas começam a não cumprir com algumas das condições exigidas no momento da privatização, da desestatização. Então, são eventos importantes que precisam ser tratados e definidos e que se tem o risco de chegar ao prazo de validez em uma semana que retoma as atividades no Senado com as eleições da presidência da Casa. Sebastião, rapidamente, se não aprovar, quais seriam as consequências? As consequências mais imediatas é que se haverá que buscar algum mecanismo para a compensação do que seria o impacto das revisões tarifárias extraordinárias por conta da pandemia. Ainda não se tem o número certo de qual é o impacto econômico para as distribuidoras, mas, bom, se deverão buscar outros mecanismos, como aumento tarifário, renegociações com as distribuidoras para esse equacionamento. E o mais crítico é como se incorpora
prazo de waiver para essas duas distribuidoras, no caso das distribuidoras do Norte. Tá? Eu não sei se existe outro mecanismo legal para transformar aquilo que é uma medida provisória num projeto de lei que consiga acelerar seu processo de aprovação, porque o ideal seria que foi uma discussão já muito grande enquanto se chegar a essas definições, tá? Em particular na Câmara dos Deputados. Isso foi o que atrasou muito o tempo de discussão na Câmara dos Deputados, sendo bom, já se chega com um certo entendimento daquilo. Realmente, se se perde a data, aí será uma situação bem desfavorável. Tá certo. Bom, então acho que vamos à expectativa de quando vai voltar, quando vão voltar os trabalhos, né, do parlamento, né, e esperar se a medida vai entrar na pauta de votação. Bom, então, isso também está trazendo, sim, e também está trazendo para os agentes do setor uma certa incerteza, porque, bom, não se sabe se os recursos do PID podem ou não ser utilizados, não se sabe se os subsídios do fio permanecem ou não se sabe se as empresas distribuidoras aquelas duas, terão que atender ou não aqueles indicadores. Então, hay um grau de incerteza, que é o que está valendo, que preocupa um pouco. Bom, então vamos aguardar aí até a primeira semana de fevereiro e ver como é que vai ser tratado. Pelo funcionamento da Câmara e do Senado, em geral, é possível, não é impossível que seja votado. Assuntos urgentes, às vezes, entram, mesmo quando estão nesse período. Vamos aguardar, então, os desdobramentos. E aí, enfim, estamos chegando aí ao nosso fim, né, nesse ano, nosso último programa do ano. Vamos voltar em 2021, né, e acho que agora é só uma mensagem aí final para todos, já que essa semana não teremos nenhuma grande pauta relevante. Então, Felipe, Maurício e Sebastião, por favor, uma mensagem final para os nossos ouvintes. Só gostaria de agradecer a audiência dos nossos ouvintes, aproveitar para desejar um bom Natal e um feliz 2021 com muita saúde. Até janeiro. Me sumo aos desejos do Felipe, desejando a toda a nossa audiência umas felizes festas, fim do ano, aí com a família, com todos os cuidados necessários, e bom que o próximo ano nos encontre com muitas boas novidades. E agradecer a todos por nos terem acompanhado no Infra em Pauta, nos seus encontros semanais. Também só queria agradecer, me juntar ao Felipe, ao Jimmy e ao Sebastião nos agradecimentos à nossa audiência, desejar tudo de bom no novo ano, que a vacina chegue logo e que a gente possa voltar à vida normal. Eu acho que esse é o maior desejo de todos, né? Que tenhamos logo uma vacina, que ela consiga ser distribuída, né? Tem uma logística para ela, enfim, e que a gente possa, enfim, ter um ano de 2021 mais parecido com a normalidade, né? E desejar a todos que nessas festas, enfim, também tenham saúde e que se cuidem para podermos ter um bom 2021. Bom ano para todos, até a próxima edição do Infra em Pauta. Tenham todos uma boa semana.